Nesse domingo, essas minhas oportunidades de mente de Cristo, gostaria hoje de tratar de um assunto que muitas pessoas, com certeza todo mundo já escutou. E algumas pessoas dentro do cristianismo acabam querendo defender isso. Aleluia. Eu quero falar hoje sobre o tema reencarnação. Acredito que todos aqui têm a noção firme e forte que o cristianismo não defende reencarnação, não crê nisso. Mas muitas vertentes do cristianismo, outras doutrinas, pessoas, acabam utilizando alguns textos da Bíblia para tentar defender essa doutrina de que as pessoas vivem uma vida, depois morrem, elas voltam a nascer novamente em outro corpo, vivem aquela vida, morrem e assim sucessivamente. Como se ela tivesse que pagar os pecados delas aqui na terra, se ela não conseguiu pagar aquele pecado durante aquela vida, numa outra encarnação ela iria pagar aqueles pecados, ou se ela não conseguiu um certo aperfeiçoamento naquela vida, seria dada uma outra chance em uma outra vida. Isso nós vemos no Espiritismo, nós vemos no Budismo, nós vemos no Hinduísmo, e algumas pessoas até dentro do cristianismo acabam utilizando a Bíblia para tentar defender isso. E eu quero trazer alguns versículos que eles trazem, que eles alegam, que defendem esse tipo de coisa. O primeiro versículo se encontra ali em Jó. Eu vou mudando aqui, viu, Will? Em Jó, no capítulo 1, no versículo 21. Grandíssimo. Jó, capítulo 1, versículo 21 diz assim. Isso é Jó falando. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendita seja o nome do Senhor. E algumas pessoas querem dizer que quando Jó diz que ele saiu do ventre da mãe e ele vai voltar para um ventre novamente, como se Jó estivesse alegando que, olha, eu nasci de um ventre e eu vou voltar a nascer novamente em outro ventre. Mas nós sabemos, você que consegue ler um pouco a Bíblia e um mínimo de atenção, nós sabemos que Jó não está tratando de reencarnação ali. Nós sabemos que ele está falando ali, né, de que ele não trouxe nada para essa vida. Portanto, não importa se ele perdeu tudo, ele vai embora dessa vida sem levar nada do mesmo jeito. Ele conhece isso, ele vê isso. E esse versículo simplesmente quer dizer isso. Não está dizendo que ele vai voltar a um ventre materno para nascer de novo. É interessante, preste atenção, é interessante você também conhecer que a palavra ventre, no hebraico, era muito utilizada também para significar a terra. O ventre da terra. Estarei no ventre da terra. É a mesma coisa que Jó estivesse dizendo: eu vim nu do ventre da minha mãe, estou voltando para o ventre da terra nu também. Amém, amados? Um outro texto que também utilizam são ali em Jeremias. Ali do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Veja, e ali alguns querem dizer: olha, tá vendo? Deus já conhecia Jeremias antes dele nascer. Quer dizer que ele teve uma vida passada, qual Deus já o conhecia. Por isso, agora ele está podendo falar isso para Jeremias: olha, eu já te conheço porque você viveu uma outra vida. Mas nós conseguimos ver que não tem nada a ver com isso. A palavra conheci, ela, em muitas outras traduções, até mesmo se nós vermos, ela está traduzida como escolhi. É a mesma palavra utilizada para escolhi. Nós vemos aqui em outras traduções: antes de seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e o separei para que fosse profeta das nações. Novamente, nada ali está querendo dizer que Deus o conhecia porque ele viveu em uma vida passada. Não. Até mesmo se nós olharmos
no versículo seguinte, nós vemos Jeremias falando: olha, então disse ao Senhor: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. No versículo 5, é Deus falando: fica tranquilo, eu te escolhi, eu te coloquei por nação. Deixando Jeremias tranquilo, mostrando para nós, leitores, que a escolha de Jeremias, a escolha de Deus por Jeremias, ela é soberana. Não é aquilo que Deus viu nele, mas ele o escolheu no ventre da sua mãe. Então, esse versículo não está dizendo que ele pré-existia, então ele conheceu. Não é isso. É Deus falando: eu sou soberano e eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Mas pode ser também que esteja falando de uma presciência de Deus, não uma presciência da existência dele. Presciência é algo do futuro. É como se Deus estivesse falando: olha, eu te escolhi no ventre da sua mãe, porque eu sei como você vai proceder na minha presença. Eu sei o profeta que você vai ser quando crescer. Então eu já te escolhi, porque eu te vi no ventre da sua mãe e eu vi o seu futuro. O nosso Deus, ele diz que ele vê o fim desde o princípio. Então ele pode dizer: eu já te conheci desde o ventre da sua mãe, antes mesmo de você ter nascido, antes mesmo de você vir à existência. Ele sabe o futuro, então ele já te viu lá no futuro e ele pode dizer: eu te conheci. Aleluia. Glória a Deus. É tão bonitinho, a igreja fica quietinha, escutando. É isso aí. Aleluia. Tem uma profecia que está lá em Malaquias. Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5, diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa aqui é o versículo que eles mais usam. Os versículos não. Essa é o argumento que eles mais usam para se dizer ali, tem reencarnação. Ele está falando aqui, nós já vemos Malaquias profetizando que um Elias haveria de vir antes que viesse o dia do Senhor. E lá em Mateus, no capítulo 11, Mateus, no capítulo 11, no versículo 4, nós vemos Jesus identificando João Batista como sendo esse Elias. E Jesus respondendo disse-lhes: ide. Deixa eu ver se é esse versículo mesmo. Não é nesse não, é no 14, irmãos. Versículo 14. E se queres dar crédito, este é o Elias que havia de vir. E ele estava falando ali de João Batista. Então aí as pessoas que creem na reencarnação falam: viu? Elias reencarnou. João Batista na verdade é Elias. Mas não é isso que Jesus está querendo dizer. Lá Lucas, no capítulo 1, no versículo 17, ele fala acerca disso. Lucas 1, no capítulo 1, versículo 17, diz assim: e irá adiante dele no espírito e poder de Elias. Aqui ele deixa um pouco mais explicado. Não é o Elias, é como se ele estivesse no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos. O que ele está querendo dizer aqui é que João Batista, ele tem características, ele tem semelhanças com o Elias, aquele antigo profeta. Ele vem no espírito do Elias. Ele vem no poder de Elias. Vocês conseguem compreender o espírito da coisa? Ver como a palavra espírito é usada de uma maneira bem variada. Pode significar que eu estou falando de um espírito de uma pessoa. Pode significar que eu estou falando de algumas características da pessoa. Pode significar aquilo que eu acabei de tentar falar de uma maneira geral. Você compreende o espírito da coisa? Não é que tem um espírito para você compreender, mas é para você compreender aquilo que eu estou tentando dizer. Então, a própria profecia não estava prometendo que o próprio Elias iria voltar. Não, ela estava prometendo que alguém com as mesmas características de Elias haveria de vir antes da vinda do Senhor. E nós vemos isso lá em 2 Reis. Veja, o próprio Eliseu, 2 Reis, no capítulo 2. 2 Reis, deixa eu achar aqui. No capítulo 2, no versículo 9, é aquela passagem que a maioria conhece, que diz que Eliseu pediu a Elias, pediu para Deus que tivesse uma porção dobrada do poder de Elias. Veja, nós estamos falando do mesmo Elias. E ele
diz que pode pedir que você vai ter. E todos sabemos que ele teve essa porção dobrada. Veja, sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que te seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito, a palavra espírito, do teu espírito sobre mim. Ele não estava falando para Elias: olha, eu quero que você, depois que desencarnar, o seu espírito venha sobre mim. Não, ele poderia ali, eu poderia dizer que esse Espírito Santo que está te dando este poder, te dando este dom sobrenatural, eu quero ele do mesmo jeito sobre mim. Era o que Eliseu estava falando. Eu quero esse Espírito sobre mim, o Espírito de Elias sobre mim. Esses dons que o Espírito Santo te deu, eu também o quero. Veja, lá no versículo 15, pessoas reconhecem que o espírito de Elias era sobre Eliseu. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente a Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Porque eles viram as grandes obras que Eliseu fez, era igual a de Elias. Ele não está falando que o espírito de Elias, na verdade, mas sim aquele mesmo espírito que concedia dons a Elias, está concedendo também a Eliseu. E veja, não tem como ser reencarnação. Os dois viveram ao mesmo tempo. Eliseu era discípulo de Elias, portanto, não tem como ser uma encarnação de Elias. No máximo seria uma possessão, ele está possuído por Elias, mas também não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, e as pessoas assim reconhecem e utilizam essa palavra, esse termo, espírito, para falar que as características de Elias eram sobre Eliseu, e do mesmo modo foi usado este versículo para falar de João Batista. E para findar neste versículo, e eu vou terminar por aqui, domingo que vem a gente continua, ali em João, no capítulo 1, nós vemos o próprio João Batista dizendo que ele não era o Elias. E perguntaram a João Batista: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. O próprio Elias, João Batista, reconhece que não, eu não sou o Elias. Ele não era aquele Elias que reencarnou. Mas Jesus deixa claro, ele era o Elias que havia de vir. Ele era o Elias que foi prometido. Ele era aquela pessoa com as mesmas características que Elias tinha. Em outros textos vai mostrar que João Batista vestia roupas parecidas com a de Elias, que era de animais, de pele de animal. Não era alguém de alta classe. Não era alguém que tinha trava na língua. Era a pessoa idêntica a Elias. Se você conhecesse Elias e olhasse para João Batista, você iria lembrar de Elias. Então, eu termino por aqui, e esse é mais um dos argumentos que alguns usam para tentar defender que a reencarnação é verdadeira, mas a Bíblia não apoia isso. Amém? Aplaudam o Senhor.